de mais de 10 anos, que tem prestigiado as iniciativas que a gente tem tido nessa área. Por favor, Vadir. O segundo craque, né, é o Pedro Loyola, também, né, das pessoas mais entusiasmadas com o seguro, é economista-chefe da Federação de Agricultura do Paraná, e o entusiasmo dele vem precisamente de perceber, né, no contato direto que tem com os agricultores paranaenses, a importância desse instrumento. Também é parceiro nosso de primeira hora, em um seminário que fizemos aqui em 2007 ou 2008, o Pedro trouxe um ônibus de agricultores para prestigiar o seminário, foi quando nós nos conhecemos e, desde então, temos mantido a parceria. Temos também o Fernando Pimentel, que é sócio-diretor principal da AgroSecurity, que é uma empresa, mais do que uma empresa de consultoria, um pequeno think tank nessa área de gestão de risco, muito mais voltada para a questão do crédito, que é um complemento muito importante para esse tema. E o nosso colega e amigo Vitor Ozaki, que já foi apresentado de manhã, que é o diretor do Departamento de Crédito, Risco e Recursos do Ministério da Agricultura. Então, a mesa, por favor, podem sentar, acho que estão aí de pé. Não, a ordem é a seguinte, vamos começar com as autoridades. Começa com o Vitor, que certamente vai dar uma visão geral dos desafios que, desde o mapa, eles estão enfrentando para dar continuidade ao programa de seguro. Depois a gente passa para o Vadir, que sempre nos, digamos assim, traz a visão, né, da indústria, dos desafios que estão sendo enfrentados, sempre com muita riqueza. Depois a gente vai para o Pedro Loyola, que também está lá na base, com a experiência dos produtores, a briga do dia a dia. E terminamos com o Fernando, que vai falar muito mais, muito correlato, mas mostrar, de qualquer maneira, um mecanismo de seguro, de gestão de risco que tem sido bastante praticado na agricultura brasileira, que está associado ao crédito. Então, ele, né, complementa, mas também mostrando a relevância do seguro para o próprio crédito e vice-versa. Tá? Então, é uma mesa longa, nós estamos começando com meia hora de atraso, de forma que eu vou ter que comer um pouquinho do tempo de cada um de vocês. Então, se cada um puder se ater a 25 minutos, né, eu estou falando, puder se ater assim para ser educado, mas tem que se ater, né, a 25 minutos, né? É bom porque vai ter muita pergunta, vocês viram na sessão inicial, e então a gente depois não compromete o resto do brunch e da tarde. Tá? Então, Vitor, com você a palavra. Obrigado, Tuca. Antes de começar, eu gostaria de ressaltar aqui a presença com o professor, né, dos meus alunos. Levanta a mão, Daniel ali, Valiana, Simone, alunos de doutorado que estão prestigiando aqui o evento. E é sempre bom convidá-los, porque eles são o futuro, né, de toda a nossa discussão aqui. E dali vai surgir dissertações, teses, que podem ajudar bastante o nosso debate aqui, né? E também ressaltar aqui a presença do Hugo Borges e do Luiz, né? Levanta a mão, por favor, aí, vocês dois. São os dois membros da minha equipe. O Hugo é o coordenador geral do zoneamento agrícola. Eu sempre digo que a minha equipe, ela é pequena em tamanho, mas é grande em produtividade. Então, dois representantes aqui, então. Eu vou fazer um sobrevoo sobre essa questão do risco, Tuca, e do seguro, né? O que é o risco, na verdade? O risco, essa palavra todo mundo fala, né? Mas não sei se as pessoas já pararam para pensar o que é o risco. De uma forma bastante simples, risco é a probabilidade de ocorrência de um evento qualquer.
E para o seguro ele tem que ser aleatório. Então ele está relacionado a uma incerteza do acontecimento de um evento. O sinistro, por sua vez, é a efetivação do risco. É quando você tira a incerteza e você trabalha com a certeza da ocorrência daquele risco que você está trabalhando. Então você tem o risco e o sinistro. Como é que você lida com essas duas pontas? Então hoje existe um mercado de seguros no Brasil que as empresas elas são especialistas em trabalhar a gestão desse risco e trabalhar também a transferência dos prejuízos econômicos desses riscos, que são as suas consequências. É um mercado maduro, é um mercado hoje que já tem capacidade o suficiente. O Vadi está aqui, ele é um dos mais renomados profissionais aqui da área, principalmente no setor rural, no agrícola principalmente, né? E tudo isso, ele tem uma questão importante do ponto de vista da teoria econômica, que eu queria colocar aqui, já que tem acadêmicos. Quando você trabalha com a teoria dos mercados contingentes, lá atrás, o Arrow e o Debreu, isso na década de 50, 60, eles elaboraram essa teoria que trouxe toda a parte da probabilidade na análise microeconômica. Então você tem uma parte dessa teoria que se chama escolha sob condições de incerteza, que mostra como a teoria econômica enxerga o risco, enxerga o seguro. E é muito bonito, é uma teoria magnífica, muito interessante, porque, resumindo aqui a teoria, você percebe que quando você tem duas situações, uma sem seguro e a outra com seguro, quer dizer, você trabalha com estados contingentes, você percebe que o valor esperado da renda de um sujeito com seguro e sem seguro é a mesma. Até aí tudo bem. Então, tanto faz ter seguro ou não. Mas se você utilizar o critério da utilidade esperada, que é a função matemática de von Neumann em Morgenstern, você vai para um outro critério de decisão. Então, você tem o mesmo valor esperado das duas situações, com seguro e sem seguro. E, utilizando o critério da utilidade esperada, você tem o quê? Você tem aqui a utilidade esperada da situação com seguro é maior que a situação da utilidade esperada sem seguro. E aí você tem todo um arcabouço microeconômico que mostra que vale a pena ter seguro em condições de um prêmio justo e completo. Aí um detalhamento um pouco mais profundo da teoria que eu não vou entrar. Mas a teoria explica isso. A teoria econômica, microeconômica, fala claramente que ter seguro para um indivíduo averso ao risco é melhor, o coloca numa situação melhor que uma situação sem seguro. E tudo parte daí. E no seguro agrícola, também nós temos essa situação. Nós temos uma situação em que, só um detalhe importante, o prêmio do seguro agrícola ele é um pouco maior, porque o risco de fato é maior. E por isso se justifica ter um programa de subvenção, como em qualquer outro tipo de país, que tem o seguro rural, nos Estados Unidos, no México, na China, na Turquia, o governo entra ajudando o produtor a pagar parte do prêmio. Por quê? Porque o risco é alto e, consequentemente, a taxa de prêmio, o prêmio também é alto. Então faz sentido o governo ajudar, reduzir um pouquinho esse prêmio, massificar o seguro, e com a massificação do seguro você tem o quê? A redução do prêmio como consequência, porque se o mercado pulveriza o risco, ele consegue trabalhar melhor esse risco entre os vários setores, entre os vários estados e as várias culturas. E a consequência direta disso é você reduzir o prêmio. E o governo pode continuar a ter o seu programa de subvenção, mas com um valor gasto, um valor unitário menor do que quando ele começou lá atrás. Nós estamos no 10º ano já. Nós evoluímos bastante. Em 2008, quando nós fizemos aqui, eu participei do evento, estávamos no 2º ano do PSR. Estamos já no 11º ano, indo para o 12º ano. Muita coisa já evoluiu.
Então, só para contextualizar aqui, o que nós temos hoje no governo federal, nós temos duas políticas que garantem o crédito de custeio do produtor atrelado ao risco climático. É o Proagro, que foi criado em 75, ele é administrado pelo Banco Central, ele não é um seguro, embora o produto se assemelhe muito a um seguro de custeio. É um modelo público-privado e a participação do governo é quase completa. O governo se responsabiliza por desenvolver produto, precificar, indenizar os sinistros e realizar o seguro e resseguro das operações. Ou seja, toda a carteira que que vai para o Proagro, para o Banco Central, ele fica no governo. Então, se tiver, eventualmente, uma quebra de safra, quem paga todas as indenizações é o governo, não é o mercado privado. E qual a participação do mercado privado? Ela é marginal. Por meio das instituições financeiras, eles comercializam o produto, recebem as comunicações de perdas e realizam as vistorias. Por outro lado, o outro programa que também faz a gestão do risco climático se chama Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas 2 programas? Interessante isso, né? O PSR, como ele é comumente dito, ele foi criado em 2003, administrado pelo Comitê Gestor do Seguro Rural, é um modelo público-privado também. A participação do governo ela é marginal, no sentido de que o governo atua subvencionando parte do prêmio. E a participação do mercado privado é desenvolver, precificar, comercializar os produtos, indenizar os sinistros e fazer o seguro e o resseguro das operações. Atualmente, nós temos 10 seguradoras no PSR, aproximadamente 12 resseguradores. Existem 2 fundos, que são 2 fundos de estabilidade do seguro, que é o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural e o Fundo de Catástrofe, que ainda não tem a sua regulamentação realizada. E, além disso, nós temos também programas de subvenção estaduais e municipais. Então, nós temos o governo federal ajudando a pagar parte do prêmio, o governo estadual e o governo também, alguns governos municipais, algumas prefeituras têm, principalmente aqui no estado de São Paulo. Muito bem, o que é o PSR, então? O PSR é um apoio que o governo dá no pagamento do prêmio do seguro, naquela lógica que o prêmio é alto em função do risco, então o governo vai e paga um pouquinho para reduzir esse prêmio e criar um mercado para isso, cria demanda para esse mercado. Objetivos: reduzir o custo do seguro e, como consequência, aumentar a área agrícola e também o número de beneficiários. Essas são premissas que estão na lei, então nós temos que perseguir essas metas. Os produtos existentes são basicamente 3, o seguro de custeio, que é o mais comum, ele protege o custeio, o seguro de produtividade, ele se assemelha muito ao de custeio, mas a IS, a importância assegurada é um pouquinho diferente. E o produto que hoje é o principal produto que o mercado deseja, o setor produtivo, que é o seguro de faturamento, ou receita, ou renda. E a abrangência é nacional do PSR. Então, aqui estão as seguradoras, a base legal é a Lei 10.823, o Decreto 5121, aí a Lei Complementar 137. E todas as regras, elas são publicadas oficialmente por meio de resoluções do Comitê Gestor. E o que é esse Comitê Gestor? Ele é um Comitê Gestor interministerial, portanto, existe o assento, um membro do MAPA, na verdade são 2 membros do MAPA, um membro do Ministério da Fazenda, na SPE, na Secretaria de Política Agrícola, um membro da Fazenda, que é do Tesouro Nacional, um membro da SEAD, antiga MDA, um membro do Planejamento e um membro da SUSEP, que é o órgão que fiscaliza o mercado de seguros privados. E, associado a esse comitê gestor, nós temos 2 comissões consultivas. Como o nome já diz, são consultivas. O comitê gestor pode direcionar questões específicas para cada um desses 2 comitês e eles respondem de forma consultiva, não tem poder deliberativo. E como é que funciona hoje? As regras elas estão disponibilizadas na forma de uma tabela, no plano trienal, e basicamente nós temos ali a primeira, segunda, terceira
a quinta coluna que é importante, a subvenção em termos percentuais. Então percebo que cada subvenção, que é quanto o governo paga do prêmio, está associado ao nível de cobertura do produto multirrisco para grãos. E tem um percentual único de 35% para riscos nomeados. Aí é bastante específico, depois o Vadir pode entrar nessa questão de detalhamento de produtos. Mas a ideia é, quanto maior o nível de cobertura, menor a ajuda do governo. Mas por que será que é isso? O ideal não seria o contrário? Quanto maior a proteção, mais o governo ajuda? Sim, se nós tivéssemos um orçamento como os norte-americanos têm, nós faríamos isso. Só que como nós temos que perseguir a meta de universalizar, nós temos que perseguir a meta de aumentar o número de beneficiários, nós temos que equalizar o quanto nós gastamos de verba, de recurso por apólice. Então, essa é a lógica que está por trás de você reduzir o percentual de subvenção quando você aumenta o nível de cobertura. Limitado, na última coluna, a 72 mil para agrícola e 24 mil para os restantes, que são florestas, pecuário e aquícola. No total, o CPF, por ano civil, ele tem direito a 144 mil de subvenção. A evolução do PSR. Então, como eu disse, começou em 2006, bastante tímido. Ele foi evoluindo conforme o volume do orçamento do PSR foi aumentando. Então, até 2014, nós tivemos um aumento substancial do orçamento, mais um corte drástico em 2015. E também o governo manteve esse corte em 2016. Só para vocês terem uma ideia, em 2017 nós tivemos um modelo no campo. Nós temos que ir para o campo. Se eu não entender a tipologia do risco, a tipologia do agricultor, dificilmente eu vou atendê-lo na necessidade efetiva que ele tem que ter. E quando eu olho essa questão do risco, você já tem, e aí vem toda uma questão que é fundamental, uma questão da política agrícola, a questão do crédito rural, seja qual for a sua fonte, recursos públicos ou privados ou recurso próprio do agricultor. O zoneamento agrícola trazendo uma orientação técnica importantíssima. Com certeza ele teve um fator fundamental no aumento de produtividade sem a contrapartida do aumento de área plantada. E o seguro, qual é o papel do seguro aqui? Qual é a nossa função? Muito foi dito aqui sobre risco hoje. Seguro não é transferência de risco, seguro é transferência de consequências a risco. E quais são as consequências que nós, seguradoras, estamos assumindo? Ou quais são as consequências que o agricultor imagina que esteja transferindo? Se nós não ajustarmos isso, os produtos possivelmente não serão eficazes nem eficientes. Há outros riscos que foi colocado muito bem aqui, a questão biológica, cíclica e variação de preço. Ou seja, o agricultor está cercado de incertezas. Talvez a única incerteza que ele pudesse não ter seria a incerteza de ter ou não ter subvenção. Eu acho que essa a gente pode ser mais assertivo, independente do valor monetário. Essa é a crítica que hoje na questão nós temos que trazer. Essa mudança de acesso, eu não sei se de fato ela vai eliminar esta incerteza. Não sei. Porque a tipologia do risco e a tipologia da gestão do risco no campo traz necessidades tempestivas no momento em que o agricultor começa a planejar a sua safra. E não no momento em que ele começa a plantar, porque ele planeja muito antes de plantar. E se nós não entendermos isso, possivelmente também não vamos resolver esta equação. Qual o papel do seguro agrícola? Quais são os objetivos que nós temos? E é interessante realçar, eu gosto de realçar sempre isso, o seguro agrícola, sem ser um seguro social, é o único previsto na Constituição brasileira, no artigo 187, no inciso 4, onde trata-se da política agrícola. Está lá. Então, portanto, ele tem um papel social. E a partir daí, talvez nós tenhamos respostas de algumas perguntas que nós fazemos. Por que o governo subvenciona seguro agrícola e não subvenciona o meu seguro de vida?
não subvenciono meu seguro de automóvel, não subvenciono o seguro de riscos industriais tão importante para a economia também? Qual é a razão? É uma razão ligada a uma questão da política agrícola. E qual é o papel do seguro agrícola? Estabilidade econômica do produtor. Sem sombra de dúvida, aqui pela manhã passou-se um pouco sobre essa questão. Vou mostrar um gráfico de funding do custeio de soja em Mato Grosso e a gente vai poder entender um pouco melhor o que é estabilidade econômica do agricultor. Se ele tem um ano ruim, ele vai ter talvez perdas, no ano seguinte ele pode não plantar a mesma área, ou se plantar a mesma área, não aplicar a mesma técnica. Aí a política agrícola pode ficar comprometida. Outra questão, ele é um indutor de tecnologia. Nós seguradoras temos a obrigação de induzir o agricultor a ter boas práticas através de custos específicos para ele. Já fazemos isso hoje. Já temos agricultor com produtividade específica, taxa específica em função da especificidade da sua técnica, manejo e técnica. Como eu acompanho a evolução do manejo, como eu acompanho a evolução da técnica, para que quando eu tenho um sinistro em função climática, eu consigo saber qual foi, de fato, a efetiva perda decorrente do evento climático, e não da não utilização de uma boa técnica. Manutenção do emprego no campo, 30% dos nossos empregos hoje estão no campo ou decorrem do agronegócio. Se eu tenho uma estabilidade econômica, eu tenho a manutenção no campo. Proteção do segurado, que pode ser a questão dele do custeio ou pode ser a questão da renda. Uma safra é ao redor de 450 bilhões de investimentos por ano no campo, nas diversas culturas e naturezas que a agricultura exige. E como é que eu faço esse seguro para garantir não só o custeio do investimento, mas a renda dele? Hoje temos produtos bastante aderentes a esta necessidade, produto de faturamento que trabalha com produção versus preço. Eu posso ter indenização do segurado sem ter tido perda de produção, ou ele pode ter tido perda de produção, mas manteve o faturamento porque o preço subiu. Esses produtos foram evoluídos nessa última década. Eu digo, a última década está escrita, bonita ou feia, certa ou errada, nos cabe, senhores, ironicamente aqui nesse mesmo auditório começar a escrever a próxima década. O que queremos? Para onde vamos? As convergências das necessidades das políticas agrícolas, das políticas públicas e privadas com relação a essa tipologia de risco. E nós, seguradoras, temos que compreender isso, porque senão, de fato, eu não vou saber o que é renda, o que é faturamento, quais são os interesses seguráveis comuns que nós temos que zelar. Outra questão importante é a proteção do crédito, seja qual for a sua natureza. Qualquer entidade pública ou privada que esteja financiando, ela tem que ter uma proteção, e o seguro aqui e no mundo todo é o grande instrumento desta proteção. Não tem dúvida que ele expande e dá garantia à área da questão do crédito agrícola. Equalizador do orçamento da União. Essa é a parte mais difícil de ser compreendida. Safra 2015-16, perdas, quase 6 bilhões de renegociação de dívidas no Mato Piba pelo governo federal. Quantos agentes privados tiveram que renegociar em função disso? Quanto custa uma renegociação de uma dívida? A hora de colocar 1 bilhão, 2 bilhões ou 300 milhões, se isso de fato for aderente a uma política pública, ele equaliza, ele não tem que renegociar. Países mais avançados, não há renegociação para o agricultor que não aderiu ao programa de proteção. Então, portanto, o governo sabe o quanto ele vai gastar. Se é muito é pouco, é outra questão, mas ele pode ter o seu orçamento equalizado. A pergunta que a gente tem que colocar, isso aqui é o funding, esqueci de não coloquei aqui, é Mato Grosso, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada, que responde um pouco o que foi colocado aqui. 33% de 17 bilhões de reais para plantar 9 milhões de hectares, você tem no Mato Grosso recurso próprio do agricultor. Ora,
Estou falando de 6 bilhões de reais. Eu não posso entender que não haja interesse econômico em 33% desse financiamento. O agricultor tem que olhar aquilo, porque o recurso dele está aí também. Seria, talvez, o contrário, se todo o recurso de financiamento não fosse próprio, não tivesse nada próprio dele, 5%, 3%. Qual o interesse econômico ele teria naquilo? Então é importante que ele participe de uma maneira significativa no funding desse valor. 17% você tem instituições públicas, bancos federais, 12% instituições, bancos financeiros. Você tem 24% aqui, são as multinacionais pagando, antecipando, seja de qual for o instrumento. Então, quando eu olho esse quadro, o meu produto é para a produção ou é para o produtor? Eu estou preocupado com quem? Qual é o interesse segurável de fato que nós estamos garantindo? Eu acho que quando eu falo de política agrícola, eu tenho que estar preocupado com o produtor, embora o produto que ele produz é o grande interesse da macroeconomia brasileira que vem fomentar aí o agronegócio. Então isso aqui é para reflexão para todos nós. Você vê a evolução, cada ano tem uma maneira, quanto ele vai financiar, ele já chegou a colocar recurso próprio dele na safra 2015 e 2016, de 40% foi na safra que mais perda ele teve. Então essas questões, para nós seguradoras, elas são desafiadoras no sentido de tentar entender por que muitas vezes nós fazemos seguro apenas dos 17%, que é a área de crédito rural, e o resto. Os 12% de crédito de instituições financeiras. E aí o projeto que o Vitor colocou, por que não as trades, as indústrias de insumos, cerealistas, outras também não terem interesse? Isso tudo fomenta um crescimento, fomenta a técnica e as taxas podem ser mais equalizadas em função do risco efetivo. E tudo isso, gente, deságua simplesmente nisso aqui. Quando eu entendo que o seguro agrícola está ligado à segurança alimentar, eu fico entendendo que é diferente. Eu indenizar um automóvel ou não indenizar um automóvel, os efeitos na macroeconomia são completamente diferentes de eu indenizar ou não indenizar uma perda na agricultura. É por isso que isso está na Constituição. Política agrícola, segurança alimentar, tudo isso tem uma órbita que nós temos que zelar. Eu acho que esse é o ponto fundamental que nós temos que ter. O Vitor apresentou, evidente que lá tem toda uma tipologia de todos os riscos, todas as culturas seguradas. Aqui eu trago para vocês só a questão de grãos, né? Você tem 83% em 2 eventos climáticos, né? Se você pegar aqui geada também, que eu mostrei, já vai para 90% em 3 eventos climáticos, aonde nos traz uma obrigação de tentar entender que a melhor modalidade de seguro é multirriscos. Todos os riscos segurados, porque se eu tiver que precificar, evidentemente que 95% dos meus preços ou da taxa tem que estar ligada a essas 3 questões de riscos. Os demais vêm. Quando eu falo outros, eu tenho incêndios, são poucos incêndios na minha série histórica de 10 anos. Quando eu falo em frequência, que eu estou geral, ou seja, de cada 100 apólices, 10 eu vou ter sinistros. E o que está acontecendo são frequências e consequência. Consequência é a utilização da importância segurada na indenização, e ela vem aumentando, porque a severidade climática começa a se apresentar de uma forma diferente em regiões onde as pessoas, eu não preciso de seguro nessa região porque aqui é estável. Esse desafio, eu vou trazer aqui um exemplo. O zoneamento agrícola do milho safrinha, que foi lançado para a safra 2016, você tem esses municípios, 1.850 municípios cadastrados para 2.173, nessa tipologia por estado, né? O que aconteceu, aqui dentro nós tínhamos lá no ciclo 2016-17, né? Você estava com 8.374 risco, quase 2 bilhões em exposição no campo. Esse aqui é um outro desafio que eu vou falar um pouquinho para adiante. Uma área plantada, somente milho safrinha, aqui dentro, que nós tínhamos quase 1.300.000 hectares. Nós tivemos comunicados 1.871 sinistros de milho safrinha. Indenizamos 1.366, 260 milhões de indenização. 51% de consumo do capital numa média histórica de 40%.
A severidade da seca foi bastante forte, perda total bastante severa também lá, mas deixamos de pagar 505 sinistros indeferidos em função de zoneamento agrícola. Então, com isso, deixamos de pagar 130 milhões, porque ali houve uma corrida, o preço do milho estava alto, vou plantar milho e se planta em qualquer momento. E aí o seguro, como o zoneamento agrícola é obrigatório na questão de seguros, é obrigatório na questão do acesso à subvenção e ao crédito também, por ter a questão do Proagro ser obrigatório, nós acabamos negando. E parte disso, 30% de área parcial, porque às vezes ele plantou apenas uma área fora, que a janela termina no dia, né, os decêndios, e 70%. Se eu reconduzisse isso ao novo zoneamento, nós teríamos recomplementado mais 26 milhões. Então, portanto, o zoneamento novo traz para mim uma tipologia de risco que eu não consigo ainda mensurar. Ou seja, nós aqui saímos de uma sinistralidade específica de milho safrinha naquele ano de 433%. Significa que eu recebi 100 dinheiro, só em sinistro eu paguei 433, e iria para 476, um aumento de 10% nas indenizações. Se eu trabalhar com os novos decêndios antecipados, como mostrei naquele quadro. Então, esta é uma realidade que eu tenho que vencer através de um programa fundamental, que é a pulverização e a diversificação dos nossos riscos. Nós não podemos ficar com monocultura e monorregião. Se eu ficar assim, desculpa, eu não vou sobreviver por muito tempo. Nós temos que diversificar. Nós diversificamos, pulverizamos. Agora o clima também resolveu pulverizar e se diversificar. Saiu de tipologia de 2016, excesso de chuva no sul, seca no centro-oeste, Mato Piba, tudo ocorrendo ao mesmo tempo. E esse é o grande desafio que nós temos. O Brasil é um continente. E aí eu olho a Embrapa fazendo as projeções para 2017, 58% de crescimento da produção deve à tecnologia. Você vai ter um aumento de produção, 24% vai crescer em função da técnica, apenas 17% da área, você tem esses dados, e a grande equação que nós temos aqui é como esse avanço exigirá de todos nós um esforço no crescimento, se considerar a expansão, aproveitamentos de áreas, infraestrutura, tudo isso que foi colocado aqui pelo Pedro Abel pela manhã. Estes são os desafios nossos. E o seguro é meio ou é finalidade? Eu não consigo suprir isso. Esse não é papel. Agora, onde que eu posso ir? Como é que eu vou acompanhar um país continental sem tecnologia? Eu tenho que acompanhar a gestão de risco hoje por desenvolvimento do satélite. E aí entra, para concluir um pouco, essa questão da nossa visão de futuro. Você tem que sair da evolução de um ponto para o polígono da área como um todo. Aliás, não tem ninguém mais vigiado no mundo do que o agricultor. Ele é vigiado por Chicago, ele é vigiado pelo Conab, ele é vigiado pelas indústrias de financiamento, ele é vigiado pela seguradora, ele é vigiado por ele mesmo. Só que ninguém conversa sobre o que eu tenho de dados. E a propriedade fica ali, não muda. Ela não sai, ela não anda de lugar, está ali. Como é que eu trabalho esse dado, né? Acompanhamento, exposição total da área, porque eu mostrei o funding. Hoje eu faço seguro de 17% da área plantada, da mesma propriedade. Ora, eu preciso expandir para as demais áreas plantadas do próprio segurado. Como é que eu faço isso? Acompanhamento do risco isolado por área. Eu tenho que ter essa tipologia, vistoria por sensoramento remoto. Aqui eu tenho direcionadores de análise em campo, eu tenho que mudar. O risco mudou, as técnicas mudaram, o clima está mudando e eu preciso mudar. Eu tenho que ter nova modelagem de cálculo de prêmios, de estatísticas. Esses dados que eu tenho são dados de 80-20, o que está acontecendo, como que eu faço esta reprecificação ou a manutenção. Eu tenho que ter novos produtos por índice, porque aqui esses produtos massificados podem atender o médio agricultor, mas quem planta 100 mil hectares, quem planta 10 mil hectares, tem grupo que planta 430 mil hectares, que tipo de seguro ele precisa? Quem que adere a quem nessa questão da tipologia dos megas agricultores? Eu tenho que ter novos serviços agregados ao agricultor. 3 minutos eu encerro. Banco de dados integrado, isso aqui eu repeti o que disse aqui em 2008.
Eu tenho que ter o banco de dados integrado. O Brasil, que não falta é dados, que falta é integração desses dados, transformá-los em informação, em conhecimento, conhecimento em prática. Esse é o desafio que temos. Agora, se os dados não estiverem integrados, eu não tenho. Modelagem, monitoramento por satélite. Não dá para tratar um país continental analogicamente falando. Eu tenho que ter estratégia para poder obter os resultados de serviços. Eu tenho que entender o agricultor para fazer o seguro na tipologia do que ele precisa. Isso é fundamental. Eu tenho que entender de fato a consolidação e a maturação deste novo zoneamento que traz 60, 40, 70, 30. O que vai acontecer de fato com os meus preços, com os resultados. E o agricultor vai usar isso como um instrumento de gestão do negócio dele? Não sei. Há dúvidas. Temos que consolidar. Temos que estar atento. Capacitação de profissionais. O seguro agrícola exige a tipologia de perito diferente de um automóvel que vai numa oficina, regula qualquer modalidade de automóvel. Aqui não. Soja é soja, milho é milho, fruta é fruta. Ou ele conhece a tipologia daquele risco, ou os interesses seguráveis poderão ser distorcidos. Estimular a prática da sustentabilidade é fundamental. Nós temos esse papel de indução da boa prática sustentável no campo. Foi dito aqui hoje que o Brasil preserva, mas o mundo sempre está olhando para a gente de uma forma diferente. Será que porque comportamos ainda como terceiro mundo? Será que não temos a coragem de dizer de fato o quanto nós somos avançados ou o quanto temos que de fato arrumar esta questão, e nós seguradoras podemos ser aí essa questão como um todo. Então, encerrando, eu acho que nós temos uma agricultura dinâmica, ela é uma agricultura pujante, e nenhum modelo de seguro agrícola sólido e sustentável só poderá ser feito sob uma gestão colaborativista. Na agricultura não cabe o individualismo. Ou nós vamos entender que nós todos fazemos parte da mesma cadeia, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e nós temos que buscar esse fórum de integração, e tem que estar o agente público-privado. E o agricultor, qual é o produto que eu tenho que dar para ele? Tem que ser descomplicado, essencial e aderente às suas necessidades específicas. O agricultor de soja tem tipologia diferente do uva, que tem tipologia diferente do trigo, e se eu não entender o meu produto massivo, não vai atendê-lo de uma maneira. Voltando àquela primeira crescimento, né, tem uma frase que eu adoro, que a agricultura é a arte de esperar, e o meu objetivo é que o seguro agrícola seja a arte de tranquilizar essa espera. Muito obrigado. Bom, obrigado, Valdir, pela aula que nos deu, a segunda. E o tempo, realmente vocês dois estão de parabéns. Não estou entendendo como vocês conseguiram cronometrar para cumprir exatamente isso. Meu mediador que é bravo, percebi. E agora eu passo para o terceiro, que é o Pedro Loyola, que também nos dará uma outra aula brilhante sobre o tema. Vitor, tá aqui ou tá posicionando aqui? Esse seminário de 2017, eu lembro ali. Ah, tá bom. Não sei se tá aí. Bom dia para todos. Eu queria agradecer o Cláudio Contador, a Natália, que deram todo o apoio para que eu pudesse participar hoje aqui. O convite da Unicamp, do Buenaim. Eu represento a Federação da Agricultura do Estado do Paraná. A gente tem 180 sindicatos rurais, 73 mil produtores associados, e somos hoje o estado que mais demanda seguro rural no país, em torno de quase 30% do que é feito dentro do programa de subvenção do governo federal, é realizado lá no Paraná. E nós estivemos realmente aqui em 2008, no evento do
do Boinaim. A gente trouxe um ônibus de produtores de grãos, frutas, de todas as atividades lá do Paraná. Lá nós temos 10 comissões técnicas de produtores que discutem a cada 2, 3 meses, se reúne lá em Curitiba para discutir as cadeias produtivas. Naquele ano o seguro rural estava em evidência, a gente também fez um evento lá no Paraná naquele ano. E agora voltei de uma viagem que o seguro rural Boinaim está virando um assunto velho para nós, né? Já completou aí 10 anos o programa. A gente está buscando agora energias renováveis. A gente foi fazer uma viagem com, aí são 4 ônibus de produtores rodando a Europa pela FAEP. A gente foi lá, né, eu estava com 35 produtores, visitamos Áustria, Itália e Alemanha para ver a experiência deles com biogás, utilização de resíduos aí para resolver o problema sanitário, a questão de meio ambiente, né, de energias renováveis. Então essa é a nova frente do Paraná, da FAEP. E claro, o seguro continua sendo um assunto importante, mas já estamos numa outra fronteira agora, né? Antes de começar a falar um pouquinho do seguro, eu queria divulgar um trabalho que foi feito por praticamente todas as entidades que lidam com o seguro rural, que é um guia de seguros rurais e Proagro. Ele está disponível no site do Ministério da Agricultura, de várias federações da agricultura. É um guia que vocês têm ali uma série de noções sobre o que é o seguro rural, as suas regras, o mercado de resseguro e das seguradoras, como funciona o programa de subvenção, o zoneamento agrícola, e também tem um capítulo dedicado apenas ao Proagro. Então, para quem quer conhecer um pouquinho, ele está disponível nesse site aí da FAEP, lá em serviços, ou no Ministério da Agricultura. Essa cartilha foi feita exatamente para disseminar as informações aí de funcionamento dos produtos de seguro agrícola. Ali tem um capítulo que só fala de produtos de seguro agrícola para que o produtor também entenda um pouco melhor, né, o funcionamento do seguro, dos produtos de seguro. Bom, isso aqui já foi utilizado várias vezes, mas é só para vocês lembrarem, né, a gente está falando aí do que a gente chama do calvário do produtor, né? Então, todo ano tem alguma atividade, algum evento prejudicando a atividade do produtor. E se vocês observarem aí nesse gráfico, geralmente ele tem a ver com o clima. E geralmente ele, antes de existir o seguro rural, né, ele culminava com uma renegociação de dívidas, né? Então, na década de 90, securitização e o PESA, que foram programas de alongamento de dívidas rurais, exatamente porque a gente não tinha um mercado de seguro formado e o Proagro ainda era, né, insuficiente para atender a demanda. E a partir aí da formação do seguro, a gente, pelo menos lá no Paraná, verificou que a questão de renegociar a dívida reduziu muito e virou algo muito pontual, né? É isso que a gente tem visto ao longo dos últimos 10 anos com o programa de seguro rural. Em 2012, nós estivemos lá no Ministério da Agricultura para discutir algumas questões de seguro rural, porque esse programa, quando ele começou em 2006, ele foi muito bem até 2010. Até 2010, tudo que a gente tinha programado no programa, dentro do programa de seguro rural, planejado dentro desse programa, ele era cumprido. E a partir de 2010 a gente começou a ter problema no orçamento, na execução do programa, na mudança de regras. E em 2012, numa reunião no Ministério da Agricultura, o José Carlos Vaz, que era então secretário de Política Agrícola, nos falou: olha, eu estou com dificuldade na área econômica do governo, porque lá não tem um entendimento do que é a importância do seguro rural e a gente não consegue aumentar o orçamento para esse programa. Então nós contratamos aí várias entidades, um estudo. Esse estudo foi feito pela MBA Agro, tem disponível muito facilmente na internet, que é sobre a importância do seguro rural para a economia do Brasil, para a economia do país. E lá no final do estudo nós encaminhamos ao Ministério da Agricultura
propostas para que o programa realmente fosse sustentável ao longo do tempo e a gente tivesse um desenvolvimento do mercado de seguro, né? Então, a primeira proposta lá era dar previsibilidade e estabilidade ao programa de subvenção. Vou mostrar daqui a pouquinho o que é esse problema da previsibilidade, apesar que o Dr. Vadi já falou alguma coisa. Criar um banco de dados, que é isso que o Ministério da Agricultura tem se esforçado agora recentemente para fazer. Criar uma comissão de acompanhamento do programa de subvenção. Foi criado ano passado apenas, para vocês terem uma ideia. A gente ficou quase 10 anos lá no governo brigando para que, né, não se criasse regras sem ouvir o setor privado, né, mas isso foi atendido agora. Tornar gradativamente obrigatório o seguro nas operações de crédito. Aqui é uma controvérsia que existe até entre produtores, dentro do governo, sobre se é necessário a obrigatoriedade de seguro ou não. Né? No nosso entender, lá do Paraná, seria necessário, mas você vai para outros estados como Mato Grosso, eles já acham que não. E a gente entende que precisa ser obrigatório na contratação de crédito rural para evitar a renegociação de dívida, para ter uma garantia no crédito rural e isso não virar renegociação de dívida. Então, lá no Paraná, a gente é favorável a essa visão, mas isso não tem acontecido de fato, né? Ele acontece para o Pronaf, para algumas operações de crédito rural. Em alguns agentes financeiros, eles estão obrigando o produtor a contratar seguro, né? Mas não de forma universal, como uma norma do governo para todas as operações. Outra questão que é interessante é criar benefício aos produtores no programa para estimular aí o desenvolvimento de boas práticas agrícolas e cumprir a legislação ambiental. Foi falado aqui que o produtor é o mais policiado, né? Não foi falado aí da polícia ambiental, que está todo dia praticamente lá no campo, fiscal do Ministério do Trabalho, fiscal das agências de defesa agropecuária. Então, hoje, se existe um agente hoje, né, no Brasil que é totalmente policiado, é o produtor rural. Ele tem que cumprir uma série de legislações, muitas delas sem ganhar nada por isso, simplesmente cumprir uma legislação. E a gente entende que ele... de 90%, 95%. Aqui no Brasil nós não passamos de 8%. Então o banco olha, e nós vamos falar da teoria de crédito daqui a pouco para vocês entenderem. Ele olha a simetria da informação, que é o próximo slide que eu mostrei para vocês. Associada à falta de seguro rural, o cara fala, opa, aí ele ainda faz uma seguinte conta, fala, cara, e acompanhar o crédito rural é caro. Ele é um crédito caro de se acompanhar. Se você financia um trator no longo prazo, um Finame, assim, você tem que ir lá fazer 2 vistorias no cara lá em Sinop, no Mato Grosso, pronto, você mandou o cara 2 vezes lá, acabou a margem do banco. Então, você fazer o surveillance das operações de crédito na atividade agrícola é muito mais caro, né? Então, aqui já falamos da simetria, da informação, e agora vamos falar dos 5 Cs do crédito. Primeira questão que um banco analisa qualquer um que está aqui nessa sala, é caráter. Se está lá no Serasa, se tem problema. Hoje em dia, com Big Data, gente, não é por nada, ninguém tem segredo mais a esconder. Está tudo lá. O cara vê tudo, tá? Então, ele puxa a capivara da pessoa, ele olha tudo que o cara tem. Outro dia eu estava vendo um teste num sisteminha lá, foi achar uma dívida minha do CREA. Eu fui morar na Europa para estudar e eu esqueci de dizer para o meu contador para ele pagar o CREA. E eu voltei e fui trabalhar numa multinacional. Um dia o RH chegou e falou, cara, seu CREA tá te processando. Eu falei, gente, eu fui lá, tinha mudado de endereço, os caras notificaram, eu não estava lá, eu estava sendo processado. Até hoje, se eu puxar minha capivara lá, tem lá a ação, agora está, lógico, arquivada, porque eu paguei tudo, mas era uma ação, né, no âmbito federal do CREA contra mim, né? Até porque o CREA nunca me ajudou em nada na vida, mas tudo bem, eu paguei tudo lá, mas vamos lá. Capacidade de produzir. O cara tem terra, né? Tem condição de produzir, tem trator, tem eventualmente um silo, etc e tal. Capital, ele tem recurso para conduzir a lavoura. Ele não vai chegar no final, por exemplo, ele vai comprar um adubo semente e não vai ter dinheiro para aplicar um fungicida. Então isso tudo é importante. A garantia oferecida na operação.
Até aí nós estamos igual à Alemanha, estamos igual aos Estados Unidos, não estamos igual à Ucrânia. Por exemplo, eu fui dar uma palestra na Ucrânia agora, porque lá eles não têm a titularidade da terra, tudo concessão, então eles são obrigados a dar eles criaram uma lei similar à nossa cédula de produto rural para poder penhorar a safra, né? Então, aqui no Brasil nós estamos melhor do que a maior parte dos países em termos de garantia, né? Principalmente porque nós temos a alternativa da CPR, que é um case mundial. O Brasil não tem só coisa ruim, não. É lógico que 90% são ruins, mas 10% às vezes é bom. Então, o Brasil tem um case que é a cédula de produto rural, que é um modelo planetário, tá? Agora, condições. Aí é que entrou a questão do seguro. No 5º C do crédito, nós pecamos. Por isso que os bancos se pelam de medo de financiar a agricultura. Que é o quê? É aquela coisa do advento inesperado. É a seca, é a chuva de granizo, etc. e tal, que você teria que ter uma cobertura, né? Uma forma de você ter uma apólice aqui que pudesse garantir o sinistro para o financiador num eventual problema imprevisto, né? E isso nós não temos. Nós temos 8% da área cultivada do país com apólice de seguro rural. Então isso é um problema delicado. Tanto agora a gente está discutindo muito questão de seguro de crédito para os bancos e para as operações de CRAF, DIC, etc. e tal. Exatamente para dar um conforto para o investidor no mercado de capitais. Porque isso aqui é um elemento substancial de recursos. Você tem uma ideia de CRA e CRI, só para vocês terem uma ideia comparativa, o CRA e o CRI são estruturas de financiamento no mercado de capitais, o CRI é do mercado imobiliário e o CRA é da agricultura. São legislações similares, análogas. O CRI tem 54 bilhões de emissões e o CRA só tem 2,5 bilhões de emissões. Pra vocês verem o potencial que tem. Por que é que o CRI tem mais? Porque o apartamento não deteriora. Existe um nível de segurança operacional que a agricultura, para oferecer, teria que ter um seguro. E não tem. Olha a importância que o seguro tem no contexto, né, econômico-financeiro aí.